Bom, eu nasci no município de Pereiro, né? Pereiro, Ceará, né? Um lugarzinho chamado Santa Cruz do Pereiro. E a minha infância para mim foi muito boa, né? O que me recorda da minha infância é, é as brincadeiras, né? A escola. A escola antigamente assim, no meu tempo, a gente não tinha o que tem hoje, né? Hoje em dia as escolas são no pé da porta bem, praticamente. Antes, a gente tinha que sair da nossa casa, andar a pé, mais de 40 minutos para chegar, né? Eu lembro bem que era eu e meus irmãos, minhas irmãs, que a gente ia, né? E na volta a gente vinha a pé também, né? 11 horas, 11 e tanto, né? E vinha a pé, né? E que eu me recordo muito também era das brincadeiras, né? E os brinquedos que a gente tinha não era que nem hoje, né? Os brinquedos que a gente fazia de caixa de fósforo. Não sei se alguém lembra, mas no meu tempo a gente fazia caminha, a gente fazia penteadeira, fazia tudo de caixa de fósforo. A gente cobria com papel de presente, né? E aí ali a gente fabricava nossos movinhos de brinquedo, né? E também eu só tive uma boneca na minha vida, né? E meu pai não tinha condições de comprar brinquedo para nós. E aí eu lembro que meu pai um dia foi para a cidade, a gente sempre morava no campo, e ele foi para a cidade e trouxe uma boneca para mim e para minha irmã, né? Foi o único brinquedo que eu ainda lembro que o meu pai nos deu. Porque naquele tempo não existia, né? Não tinha condições de comprar brinquedo para todos, que também era muita gente. Então é isso. Falei, né? Por causa que a educação, a escola era muito longe, era muito difícil a gente estudar, né? Não tinha o transporte, não tinha o que tem hoje em dia. Mesmo assim, meu pai e minha mãe sempre colocavam a gente para ir para a escola, né? Sempre que os outros, os maiores, né, os mais velhos que ficavam, que ia para o campo, né, trabalhar mais eles. E se aquele que não quisesse estudar, tinha que trabalhar na roça, né, plantar feijão, milho, algodão, né. Eu ainda cheguei a apanhar algodão, eu lembro muito, né, o campo era bastante grande e apanhava algodão com meus irmãos. A gente ia até deixar a merenda, o almoço, né, no campo. E nós que éramos menores, a gente tinha que ir para a escola, né? E assim a gente, a gente estudou, né? Alguns estudaram assim, na dificuldade, né? Foi o que o pai, a minha mãe e meu pai, né, sempre persistia para a gente sempre estudar, que seria o melhor para nós, né? Era boa, né? Só que hoje em dia é diferente, né? Para mim, eu acho mais atualizado, né? Antigamente a gente recebia livro, né? Cartilha, né? Eu ainda lembro que era cartilha que a gente estudava e tinha que estudar só pelo livro, né? Hoje em dia não, hoje em dia está mais moderno, atualizado, né? Que hoje em dia já tem a internet, né? Já tem como você pesquisar. Hoje em dia ninguém usa mais um dicionário, né? Antigamente para a gente uma palavra, o que significava ela, você ia ter que procurar no dicionário. Hoje em dia não, hoje em dia você já vai para a internet, né, pesquisar, não tem mais dicionário, né? É tudo, hoje em dia é tudo diferente, né? Antes não, era dessa forma, né? Mas era muito bom a gente, porque assim a gente praticava mais, né, a leitura, né? A gente estudava, se envolvia mais no livro, né? Hoje em dia é totalmente diferente. A maior lembrança dos meus pais é eles terem me ensinado a andar no caminho certo, né? Praticar as coisas boas, né? Nunca ter raiva de ninguém, né? E, e ser sempre uma pessoa de confiança, né? Fazer as coisas certinhas para não ser, assim, não prejudicar ninguém, né? E ser educado, né? Ser educado, né? É isso. A minha vida após o casamento, para mim mudou muita coisa, né? Eu construí uma família,
né? Uma família. Hoje em dia tenho meus filhos, minha casa, tenho meu esposo, tenho meu trabalho, né? Que eu sou costureira. Então, as coisas não é fácil, né? Mas a gente vai vivendo, aprendendo as coisas e Deus vai nos ajudando a cada dia, né? Nunca a gente devemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? Por mais difícil que seja, né? Mas nós não podemos desistir, porque o Senhor, ele nos dá força a cada dia para que a gente venha ter força de vontade e persistir no que a gente quer, né? Porque as coisas é muito difícil, né, para cada um, não é fácil, né? Mas que a gente venha ter força de vontade, né, para a gente conseguir as coisas todos os dias. Bom, se voltasse, eu gostaria muito assim se voltasse atrás, de terminar meus estudos, né? Terminar meus estudos, porque uma coisa que eu me arrependo é de não ter terminado, né? Eu não terminei meus estudos porque meus filhos eram pequenininhos, não tinha com quem deixar, né? E isso assim que eu não terminei por causa disso. E depois a gente sempre ficava trocando de cidade, né? Às vezes não dava certo num canto, por falta de emprego, e aí a gente ia para outro canto,